começar em Vambulhões. Então liga o rádio, menino. E Vambulhões, e Vambulhões. Aí começaram a reguinguela do horário. Meus amigos, meu nome é Ivan Fernandes de Bulhões. Eu nasci em 12 de março de 1930. Nasci em Alagoas, a terra dos Marechais, de Maceió, Cidade das Águas. Uma infância voltada para minha família. Eu morava em Maceió, na Rua do Quadro. Com 7 anos, meu pai mudou-se para Maceió. E com 14 anos, em 1954, eu vim para Recife. A gente tinha o destino de ir para o Rio de Janeiro, onde meu pai tinha família lá no Rio de Janeiro. Então a gente pegamos o trem em Maceió, com destino a Recife, já que o navio que a gente ia viajar não passava em Maceió. Chegando em Recife, a gente foi para casa de uma tia lá em Jabotão e meu pai conseguiu um emprego na aeronáutica. Então não viajamos mais para o Rio, ficamos lá. E eu passei então a trabalhar, já com 15 anos de idade, eu já trabalhava. Ao mesmo tempo fui apresentado ao deputado, Francisco da Silva, que é de Itacaimbó, que me levou para o Diário da Noite da Empresa Jornal do Comércio, onde eu comecei a trabalhar como cronista esportivo. Que daí então eu comecei a fazer futebol, com o nome de Futebol Matuto, onde todas as agremiações do interior tinham vez naquela coluna do Diário da Noite, que é um jornal muito lido. Ele escrevia para o Diário da Noite, fazia reportagem, trabalhava como membro do Diário da Noite. Quando eu vim para Caruaru em 1965, já encontrei Ivan na difusora. Ivan trabalhava no departamento esportivo. Chegando aqui em Caruaru, como correspondente do Diário da Noite, eu fui procurar por causa da Rio Dantas, conterrâneo meu também, alagoano, e que disse: Ivan, queria você lá na Rádio Cultura para fazer um programa de futebol. Eu digo: olha, eu posso escrever. Vai falar em rádio não, que eu nunca falei em rádio. Não, mas você vai comigo. Aí quando ele me levou lá para a Rádio Cultura, onde pela primeira vez eu falei no rádio, fazendo um programa de futebol. Eu era fã de Ivan, inclusive como comentarista esportivo. Se não me falha a memória, na década de 70, ele chegou a comentar. E a gente acompanhava principalmente os jogos do Central. E eu me recordo que o Central tinha um atacante, o Moreno Alto, chamado Farias, onde ele começou a defender muito Farias. Era um cara que não tinha muita técnica, mas era presença diária e sabia fazer gol. Então, nos seus comentários, o Ivan defendia muito Farias e era muito contestado, mas acabou vitorioso, mais uma vez, né, porque acabou sendo artilheiro do Central e fazendo muitos gols. Me levaram a sair da Rádio Cultura e fui para a Rádio Jornal, Rádio Difusora na época. O gerente da rádio me chamou, o Ricardo Oliveira na época, e disse: a gente quer fazer um programa policial, que aqui não tem programa policial. Como é que a gente bota o nome desse programa? Resenha Policial, a Polícia em Foco. Eu digo: não, eu vou pensar em um nome e vou dar esse nome aqui para vocês. E eu fui para casa e à noite eu liguei o rádio para a Rádio Professor de Moeiro. Eu então vi um samba, Moreira da Silva, na subida do morro me contaram. Se ele voltar, dou pra baleira, vocês botem terra, nesse sangue não é guerra, é brincadeira. Vou desguiando na carreira, a Jungusta já vem. Eu passei 5 anos na Rádio Liberdade, fora o meu tempo de estágio. Ao longo desses 5 anos, 2 foram reservados para produção do programa Hora da Justiça, que era o qual ele apresentava junto com Antônio Carlos, e a gente tinha as reportagens de Adeildo Silva. Produzir para Ivan Bulhões, quando eu fui designado a fazer isso, para mim assim foi um marco, e continua sendo um marco histórico na minha carreira, logicamente porque já ouvia Ivan Bulhões desde criança e também já ouvia as pessoas, até mesmo a minha família, falar de Ivan Bulhões, falar da trajetória de Ivan Bulhões, do comunicador que era Ivan Bulhões, do quanto ele era importante e a credibilidade que Ivan Bulhões passava para os ouvintes. Olha, tem uma máxima em comunicação que diz o seguinte: o difícil é falar fácil. Eu acho que isso calha bem com Ivan Bulhões. Ele conquistou o público que o seguia, que o admirava, que o aplaudia, justamente por falar a linguagem do jeito que o povo gosta de ouvir. Representa o Nordeste. A prova da existência de uma região. Ivan Bulhões mostrou
que o Nordeste tem o seu valor, através da música, através dos seus costumes. Ivan foi um desses defensores. Incrível, uma vez a gente estava em São Paulo e numa época que meu pai fazia uma conexão com a rádio de lá de São Paulo, com a rádio atual. Nessa mesma época eu passei uns dias lá em São Paulo e fui num samba lá, num bar lá no Cambuci. E o meu amigo que me levou lá, quando chegou pro pessoal, ele disse: olha, esse menino aqui veio lá de Caruaru, sabe de quem ele é filho? Não, filho de Ivan Bulhões. Rapaz, todo mundo me cumprimentando. Sabe, porque parecia que eu, assim, eu era o filho do rei mesmo que estava ali, sabe? E as referências que tenho de Ivan Bulhões vão um pouco além dessas questões profissionais por conta desse convívio, porque se sobrepõem às questões profissionais, que são as questões humanas. Ele era uma figura que tratava muito bem os companheiros. Não era difícil Ivan Bulhões ter uma fisionomia desagradável. Ele estava sempre sorridente e isso foi naturalmente que marcante ao longo dos contatos e dos tempos que tivemos trabalhando com ele. Ivan sempre foi uma referência de dignidade, uma referência de alguém que era original. E é muito difícil ser original. É muito mais fácil, às vezes, para algumas pessoas, em qualquer que seja o segmento profissional, criar um personagem e viver à sombra daquele personagem. Mas Ivan Bulhões mostrava o contrário, que o bom mesmo é a gente viver o que a gente é, ser gente de verdade. Eu acho que essa foi a maior lição desse grande professor do rádio. A certeza que nunca imitei ninguém. Então eu fiz o meu modo, então eu fazia o que era meu. Ruim ou bom, era Ivan Bulhões que estava fazendo. Ivan Bulhões representou uma região. Ele criou um estilo próprio de simplicidade e de humildade. Quem não tinha a vontade de se aproximar de Ivan Bulhões e trabalhar com ele foi prazeroso. O que a gente via e ouvia na rádio, Ivan Bulhões era também dentro do ambiente de trabalho como pessoa. E pude observar também, fora dos microfones, o quanto Ivan Bulhões era carismático com os companheiros, o quanto ele era humilde, simples. Na Rádio Liberdade foi quando conheci Ivan e era operador e adorava quando ele chamava o meu nome. Eu tinha um bigodinho, aí bigode de ouro, Helenivaldo, bigode de ouro, trabalhos técnicos. Isso eu me achava importante demais, viu? Ivan Bulhões era assim, bem carinhoso com todo mundo, principalmente os companheiros de trabalho, deixou muita saudade, né? E o mais importante é que ele fazia isso com amor, com simplicidade, não tinha orgulho nenhum. Você se encontrava com o Ivan ou na rádio ou na rua, era aquela mesma pessoa. Nunca fui cantor. Eu recebi um convite do Ivan Ferraz, devido à audiência do programa que eu fazia, Aquarela Nordestina, disse: você tem que gravar um disco, você vai vender muito. Você tem publicidade na mão. Vai para Recife, para Rosendo Dito, para gravar um disco. Nesse tempo era LP. Eu tinha que fazer 12 músicas de um lado, não, era 10 de um lado, 10 do outro, 20 músicas. Eu digo: mas eu vou cantar 20 músicas, eu não sei cantar nada, nenhuma. Aí eu digo: eu vou fazer o seguinte, eu vou levar convidados meus. Pessoas que eu convidava, artistas. Então eu levei o Avenor, Zezinho da Zabumba, José Orlando, o Helens Oito Baixos, e Lula do Rojão, Caçote do Rojão. Então eu cantava 2 ou 3 músicas no disco e o resto eu completava com o meu pessoal. Então aí formava a Caravana Ivan Bulhões ou Ivan Bulhões e seus convidados. Então eu gravei umas 6 músicas. Beijinho nas Crianças, deu 5 horas, amanhece o dia, ouça a música nordestina com muita alegria. Gravei O Terceiro Homem, gravei Uma Desilusão, com a letra D se escreve dor. Com a letra I, felicidade. Com a letra B se escreve verdade. Com a letra A, amor. Ele ajudou, por ter passado pelos principais veículos de comunicação radiofônica da cidade, ele ajudou, né, a moldar a identidade do rádio local, regional, né, por que não dizer do rádio nordestino, já que Caruaru sempre foi referência no cenário nacional como uma grande escola, a grande escola nordestina do rádio. A comunicação de Ivan Bulhões chegou junto de várias gerações em Caruaru
eu tiro pela minha geração, né? Criança, nos anos 80, a gente acordava e já estava lá o rádio ligado, ouvindo Ivan Bulhões cedinho, já com o seu forró, e depois as notícias policiais, né? O que Caruaru quisesse saber naqueles anos ali, tinha que ligar o rádio para escutar Ivan Bulhões. Então isso marcou muito. Uma coisa que marcou a minha vida nesses dias, né, ao acordar para ir para a escola, foi Ivan Bulhões anunciando no seu forró, bem cedinho ali, o falecimento de Luiz Gonzaga. Aquela notícia que para, né? Você, então, eu tinha 12 anos de idade, em agosto de 89, aquilo marcou muito para mim, o mestre Ivan Bulhões ali anunciando o falecimento de Gonzaga. A voz fica um pouco embargada ali, fica um pouco trêmula, realmente na hora quando ele dava a notícia. Ele se colocava no lugar daquela família e algumas vezes eu pude observar isso. Isso me chamava a atenção, não é? Ivan Bulhões, criador de vários bordões, como a Reguenguela do Horário, Beijinho nas Crianças e muitos outros, né? Foi um dos pioneiros a criar o nome para o Mestre Azulão como o Pequeno Grande Azulão. Foi Ivan Bulhões que batizou de o Pequeno Grande. Os bordões de Ivan Bulhões estão até hoje, né? Com as pessoas, com os ouvintes, porque Ivan tem uma empatia muito grande. Então, um beijinho nas crianças, leia a Bíblia, né? No final do programa, Ivan dizia isso, porque tá em programa policial não é fácil, né? Às vezes noticiando um suicídio. O que o Ivan queria dizer com isso é: tenha fé, né? Tenha fé, não se desespere. Né, a reguenguela do horário que ele falava. Eu acho que a maior lembrança que a gente vai ter dele é o jargão colega! A alegria dele, eu acho que a gente tem que preservar. Lembrar dele sempre com muita alegria. O Coracoaquá, para falar da hora, quando faltava 16 minutos para as 10, ou para as 11, ou para as 6, terminou ficando um oferecimento, uma homenagem às pessoas que escutavam o Ivan. Então, os bordões do Ivan estão com a gente e vão permanecer sempre. Olha a hora. Vamos contar todo mundo. Falta quase 3 segundos. Bora. Agora, Ivan Bulhões. 7 Coracoaquá. Muitas histórias para contar. Talvez se escrevesse 10 livros, modesta parte, não desse para contar a história dessa peregrinação que eu fiz por esse Nordeste. Nós viajávamos para Recife juntos, no mesmo veículo, brincando. E ele tinha o costume de dizer: equipe 1080, sempre alerta, sempre atenta. Eu dizia: você está sempre alerta, Ivan. Ele dizia perfeitamente: nem a nossa equipe, sempre alerta, sempre atenta. Eu nunca esqueci essa expressão de Ivan Bulhões. Eu gostava muito de animais, principalmente o gato, gatinho e tal. E tinha aqui por trás do prédio um gato que não conseguia sair de cima da casa. E ele se aperreou aqui. E, meu Deus, e o gatinho? Quando terminou o programa, ele saiu daqui. Quando a gente percebeu, estava ele tentando tirar o gato de cima da casa. Ivan era conhecido como comedor de jaca mole. A gente que chamava ele comedor de jaca mole. Ele não gostava de jaca. E a turma trazia muita jaca para ele. Trazia banana, laranja, manga, jaca, principalmente da zona rural, que não ficava satisfeita só em ouvi-lo, só em escutá-lo, mas também de vir falar com ele, trazer nas costas um balaio de frutas para ele no sábado, principalmente. Quando há um dia, o Matuto mandou uma carta e um pacote. O pacote era queijo. Eu ameacei, furei a bolsa, comi o queijo, foi de manhã eu disse: Ivan, cheguei no programa dele: Ivan, olha aqui uma carta que mandaram para você. Quando ele abriu a carta, estava: seu Ivan, vai esse queijo para o senhor. Cadê meu queijo? Anunciou: atenção, não mande mais queijo para o Valmir, não, que ele comeu o meu queijo. Eu gostava muito de cantar Maceió, a música dele de Maceió. E ele chegou na redação e disse: colega, eu gosto muito dessa música, tem como você cantar? Alagoas tem joias tão caras que meus olhos não cansam de olhar. Uma delas é Tupajuçara, praia linda engastada no mar. Quando a lua no céu adormece, Pajuçara se enfeita ainda mais. Vem a brisa rezar uma prece entre as folhas dos seus coqueirais. Ivan Bulhões, alagoano, que falta nos faz. E para fazer forró, eu me lembro que quem fazia forró na Rede Difusora
era o Arlindo Silva, de saudosa memória. E o Arlindo se foi e o Ricardo Oliveira, que era o gerente, me chamou e disse: você vai fazer forró. Eu disse: mas eu nunca fiz. Aí ele disse: você me convida à rádio de São Paulo de madrugada, que tem muita música nordestina. Eu digo: não, eles que ouçam a gente aqui, eu vou fazer o meu modo. E com ele muitos anos, nós fazendo shows nos sítios, nas fazendas, nos circos e tudo mais. Ele para mim foi um grande pai. Eu tinha muita consideração por o inesquecível Ivan Bulhões. Particularmente, a amizade que a gente fez com o povo, a amizade brincando. Azulão, como é que está você? Boa tarde, Azulão. Boa tarde, Ivan Bulhões, boa tarde aos ouvintes de casa. Uma voz com o inesquecível Ivan Bulhões, que é padrinho de todos os forrozeiros do mundo. Tinha que passar pelo programa do Ivan e através do Ivan a gente estourava com sucesso, quando eu estourei com a música do Furiquinho. Não, Furiquinho não. Aí partiu daqui de Caruaru, fui até o Japão com essa música. Caruaru é realmente um palco de grandes artistas. Os melhores artistas do mundo, na minha opinião, estão aqui em Caruaru. E eu tinha muita esperança de um dia levar Baú para o sul do país, para o pessoal ver realmente um artista fora de série. O que Baú fazia, nenhum outro artista fazia. Era uma coisa que só eu dizendo não chega a atingir realmente o auge do que ele fazia. Naquele estilo, ele que começou no estúdio, procurou levar a sua mensagem ao público. E quando ele sentiu que o público estava à procura dele, ele então criou um novo sistema que foi partir para este público, criando uma caravana, que era o show de Ivan Bulhões no começo, depois a caravana Ivan Bulhões, frequentando as cidades da região, e com isso propagando a música regional nordestina. E a gente enchia, o público era grande, e com artistas aqui de Caruaru. E o show que a gente chegava para fazer, os ciclos lotava de não caber ninguém. Tinha vez de nós fazer 2 sessões porque uma não dava. Nós chegamos em Camalaú, na Paraíba, o cinema encheu de uma maneira que o prefeito me procurou. Se vamos fazer show no meio da rua. Tem mais gente aqui lá de fora do que lá dentro, você poder entrar. Eu digo: mas prefeito, fica ruim porque o pessoal já pagou. Eu disse: eu me responsabilizo. Ele fez um show então no meio da rua. Em São João do Tigre, na Paraíba também. E fomos jantar na casa do prefeito. Resultado, tinha um muro na frente, subiu tanta gente para ver a caravana que o muro caiu. Teve uma noite que a caravana fez 5 shows, numa noite só. E as memórias que eu trago em relação à caravana de Ivan Bulhões, claro, são memórias da infância, não é? Eu lembro ainda muito pequenininho, quando papai me levou lá para o Largo do Convento, num daqueles meses de junho, de muito frio, daquela chuva fininha e daquela estrutura que já estava armada lá. E lembro que a gente chegou cedinho, mas dentro de pouco tempo, antes de começar mesmo, né, para valer ali cada uma das apresentações, o espaço já foi ficando apertado demais, porque Ivan Bulhões tem essa capacidade de atrair as pessoas do povo e que se viam representadas também nos artistas que nasceram no povo, como Azulão, como Heleno, dos 8 Baixos, como Bal, dos 8 Baixos, que era sempre muito presente naquelas caravanas.
Então as recordações que tenho são essas, não é? Sempre muita gente, muita alegria e a luz brilhante ali do Ivan Bulhões. Eu fazia parte da caravana de Ivan Bulhões. Na época eu cantava música jovem. Fui me aperfeiçoando, fazendo um forrozinho. Eu trabalhava como taxista antes de trabalhar aqui na emissora, na Rádio Liberdade, e eu fui convidado por um amigo da praça para assistir um show de Ivan Bulhões na zona rural, em um distrito longe, e a gente foi. E foi arretado. Passamos a noite festando, né, como se diz. Fazendo forró, prestigiando os artistas, e graças a Deus até hoje não me arrependi. Me sinto muito feliz em trabalhar com os artistas de Caruaru. Sem Ivan Bulhões o artista estava desmantelado. Porque como é que nós ia aparecer aqui? Né? Aonde Ivan Bulhões tocasse uma música da gente agora, as outras podiam tocar 300 vezes. A pessoa só escutava Ivan. Forró de Ivan Bulhões, quiseram dar um azar e nesse dia eu vim, quem tava no salão brigar. Forró de Ivan Bulhões, quiseram dar um azar e nesse dia eu vim, quem tava no salão brigar. A xenofaria nesse dia era o porteiro, olhava o aro no terreiro, chega a poeira tapou. Nisso avenou, se enrolou com um azulão, não matou-lhe de bufetão, porque Brito não deixou, Jacinto brigou. Um capataz do Rojão, Murilo foi apartar ali do Codé do Baião. Forró de Ivan Bulhões, quiseram dar um azar e nesse dia eu vim, quem tava no salão brigar. Forró de Ivan Bulhões, quiseram dar um azar e nesse dia eu vi, quem tava no... Eita, Ivan Bulhões, essa vai pra você onde você estiver, meu velho. Esses comunicadores como Ivan Bulhões, Lídio Cavalcante, né, Agenor Farias e tantos outros que fazem a comunicação em Caruaru, ajudaram muito a esse fortalecimento, a dar esse alicerce, né, para o São João de Caruaru ter o nome que tem hoje, assim. E hoje a gente tem o prazer de receber Ivan Bulhões, radialista, que ainda contribui muito para essa história. Até porque já existiu a caravana do Ivan Bulhões e esse cidadão que está aqui do meu lado deu oportunidade a tanta gente, podemos chamá-lo até de Chacrinha do Nordeste. Se o Chacrinha foi aquele que deu oportunidade para todo mundo lá no Sudeste, o meu colega Ivan fez isso por aqui. Era um homem muito voltado para a cultura, principalmente a musical, o forró. Era um homem dado para isso, adorava. Ele trabalhava por amor. Ele fazia os programas voltados em si, que eu estou dizendo, para a cultura, com muito amor, com muito carinho. Ele se sentia um próprio artista ali convivendo no meio daquela rapaziada. No momento em que Ivan Bulhões começou sendo o divulgador do forró, trazendo grandes figuras e sendo identificado com Dominguinhos, com Luiz Gonzaga e com tantos outros nomes, trio nordestino, Jacos do Pandeiro, Jacinto Silva. Eu acredito assim que Ivan, ele está proporcional aos artistas que conviveram com ele na época mais próximo. O São João de Caruaru é o que é e deve muito a Ivan Bulhões pela sua divulgação, pela sua participação e, acima de tudo, pelo seu estilo. Através do Ivan Bulhões, que todos os artistas que não passou pela mão do Ivan Bulhões não é artista, ainda está conversando. Porque todos os artistas que eu conheço, tudinho passaram pela mão do Ivan Bulhões, que era o representante da gente aqui no Nordeste. Falar em Ivan Bulhões é falar no maior representante do rádio, em especial do forró no Brasil. Foi uma pessoa muito importante para a nossa carreira. Com certeza, foi uma das primeiras pessoas a abrir as portas da rádio. Enquanto às vezes a gente chegava em muitas áreas, as pessoas não davam uma oportunidade para a gente estar começando ali. Mas Ivan, em vez de tocar uma música, ele tocava o CD todo da gente. Mas estamos aí na Batalha no Forró, com esse nosso amigo Ivan Bulhões, que é um dos caras que lançou o Fogo do Managaru também, viu? Vale a pena lembrar isso aí. A gente falou muita coisa do passado, mas ele continua ainda atuando, é o Ivan Bulhões. Então a gente tem muito a agradecer a Ivan Bulhões, que sempre abriu as portas, onde ele estivesse, em qualquer rádio, que sempre foi líder de audiência, né, Tiago? Ivan Bulhões vai fazer muita falta, né? Para a arte, para a cultura, para a imprensa, não é isso, gente? Ele foi esse grande líder do que é a cultura nordestina. Ele era aquela pessoa com seu jeito simples, que conseguia ser líder da audiência, sendo quem ele era, tendo a identidade do que ele fazia, trazendo a identidade do nosso povo nordestino. Olha aqui, eu aqui de perto e posso dizer, pois seguir, é só me, só cuidado.
pouco introvertido, por incrível que pareça, né? Porque nos shows, no ar, ele aparecia muito como uma pessoa extrovertida. Quem não teve o prazer de trabalhar com ele, talvez não saiba. Ivan Bulhões não era muito sociável. Para você conseguir levar Ivan Bulhões para um evento, para uma festa, era uma dificuldade medonha. E nós conseguimos levar Ivan Bulhões para Carapotóis, lá para a Dona Maria, lá para o Clube de Campo de Carapotóis. Ela ficou extasiada, ela ficou super feliz, a família dela também. E ao chegar na casa de Ivan para deixá-lo, juntamente com Dona Lúcia, ela me deu um abraço e disse: olha, você não sabe o quanto de alegria que você nos propiciou, porque Ivan não gosta de sair de casa e isso para nós é uma terapia espetacular. O meu pai, ele sempre foi uma pessoa muito próxima de mim, assim, a vida inteira. Eu tô com 46 anos, a gente nunca teve um momento assim, por mais que ele discordasse de alguma coisa em mim, ou por mais que eu não aceitasse alguma crítica do pai e tal, naquele momento, a gente nunca teve nenhuma desavença, assim, a gente sempre foi muito próximo mesmo, muito de brincar junto, ele me levar para os cantos e tinha uma brincadeira muito boa que a gente ficava dentro da Brasília dele. Na época, a minha mãe ia para um consultório médico ou ia fazer uma compra, sei lá, comprar roupas, e eu ficava com ele no carro. E aí ele inventava que o carro era uma casa, né, e que estava chegando a equipe de filmagem para saber como é. E vocês moram nesse carro aqui, que é um carro casa, não sei o quê. E eram coisas que pequenas assim, né, simples. E essas coisas simples que eu vou carregar para sempre, sabe? Assim, da simplicidade dele como pessoa, da amizade dele, da lealdade com os amigos, comigo, com minha irmã, com minha mãe, a preocupação dele, de apoiar mesmo, assim, todas as ideias da gente. E quando ele via que podia acontecer algo errado, ele chegava da maneira mais sutil e dizer: ó, que você não procura fazer de tal forma e tal, não sei o quê. Dava a dica, né? Ajudava a gente a trilhar os caminhos, né? Ajudava a gente a ter escolhas, ajudava nas opiniões da gente. Me incentivou muito com a questão musical também, quando eu resolvi montar a banda. Ele e Avenor, né? Saudoso Avenor também. Avenor era um grande amigo, assim, que Avenor me ensinou a dirigir, Avenor emprestava a bateria da banda dele, e que eu ia no carro do meu pai buscar para trazer para ensaiar na garagem com o pessoal aqui no bairro Petrópolis. Todo sempre esteve do nosso lado, foi um grande amigo, foi o maior amigo que eu pude ter nessa vida. E assim, tá falando dele aqui assim, numa homenagem póstuma, é doloroso, mas a gente sabe que o legado dele é eterno, assim, e a gente tá agora falando nele para dar continuidade, né? Não só ao que ele fez, assim, como o artista, como o comunicador Ivan Bulhões, com os artistas que ele levava junto na caravana, né, que iam junto com ele, que faziam questão de estar com ele, né, e ele junto também. Seguir esse exemplo, eu acho que a gente tem um grande exemplo assim de pessoa. Eu sou muito suspeito para falar, né, afinal de contas a gente está falando do meu pai, mas é um grande exemplo de determinação, de amizade, um grande exemplo de companheirismo, sabe? Grande profissional, como ser humano extraordinário, uma pessoa que conversava com a gente, com algum problema que você tivesse, ele chegava, conversava abertamente. Então, figura fantástica. Então, para mim, foi um legado imenso poder aí ter passado esse tempo ao lado de Ivan Bulhões,
um colega que sabia respeitar o companheiro de trabalho, sabia valorizar o trabalho que era feito para ele. Para mim foi gratificante. Eu agradeço muito a Deus por ter vivido esse momento no Rádio AM junto com Ivan Bulhões. A forma carinhosa de Ivan Bulhões, eu acho que é algo que fica tão gravado, né, em cada uma das pessoas que estabeleceram contato com ele de alguma maneira, que eu me lembro bem, logo quando cheguei lá na Rádio Liberdade, nesse caso AM, não é? Na condição ali de noticiarista, às vezes quando ele ia encerrar o programa, ele dizia, não é? Quem vinha depois. Eu lembro bem dele olhando assim fixamente, se despedindo, não é? Com aquela buzininha de bicicleta e dizendo que estava chegando aí um dos meus meninos, né? E ser um dos meninos de Ivan Bulhões é motivo de orgulho para a gente carregar para sempre no coração. Olha, falar de Ivan é até gostoso, porque Ivan, eu adoro uma pessoa simples. Ivan Bulhões era simplicidade em pessoa, né? Mesmo chegando onde ele chegou, o nível que ele teve no rádio de Caruaru. É que em sinal o respeito que eu tinha por ele, pelo ser humano, pela comunicação que o Ivan Bulhões representa e sempre vai representar para a gente, é quando eu encontrava e que dava um beijo na testa dele. Ele já se preparava, né? Se colocava assim para eu dar um beijo na testa do Ivan, e eu vou ter sempre ele guardado no meu coração, na minha mente, porque sou radialista com muito orgulho, e Ivan Bulhões é um dos grandes nomes do rádio que a gente guarda com muito sentimento. Falar do mestre Ivan Bulhões é fácil. Difícil na realidade é encontrar outro Ivan Bulhões. Cidadão de bem, de fino trato, que respeitava todos os artistas. Não importava se o artista já fosse uma grande estrela, ou se estivesse iniciando como eu, e procurei ele pela primeira vez em uma das emissoras que ele trabalhou. Ele me recebeu carinhosamente bem, que na oportunidade também estava presente o Osmar Monteiro. Ele me tratou por igual. Osmar Monteiro na época já era grande nome, já tinha um nome de expressão. E seu Ivan me recebeu muito bem. Guardaremos dele a melhor imagem de um profissional autêntico, fiel às suas raízes e, como, repito, um grande fenômeno da comunicação radiofônica nordestina. Ivan marcou época, ele foi ídolo não só para o público ouvinte, como também para seus colegas. É inegável que em qualquer história que se faça, que se viva do Rádio de Caruaru de todos os tempos, haverá que ter um período especial onde se destaque o nome de Ivan Bulhões. Eu quero daqui, de coração, eu não tenho vaidade nenhuma, nunca tive vaidade. Vaidade de quê? Quem sou eu para ter vaidade? Mas eu quero agradecer ao povo de Caruaru e de toda a região, porque eu tenho 45 anos de rádio em uma mesma cidade, trabalhando todo dia de manhã, e graças a Deus até agora o povo não enjoou de Ivan Bulhões. Quer dizer, eu com 70 e tantos anos de idade, 70 e tarará de idade, fui convocado para uma emissora da cidade. Quer dizer, num país em que uma pessoa com 30 anos já é considerada velho para trabalhar, e eu com mais de 70 anos fui convocado para uma rádio. Por quê? Porque o povo me dá essa audiência. Então, de coração mesmo, ao povo de Caruaru e toda a região, muito obrigado por essa atenção que tem dado essa voz que não é bonita, mas que é voltada para o povo de toda essa região. Voltado, inclusive, eu digo que não faço só programa de forró. Eu também juntei programa policial. Eu também juntei a tudo isso o lado social, quando muitas e muitas vezes, através dos meus amigos, eu ajudo ao povo. Muito obrigado por tudo, a TV Asa Branca.
Beijinho das crianças.